Hoje nós vamos falar de dependência espiritual, tá? Não é aquela dependência que normalmente nós temos, por exemplo, no nosso pastor, né? Eu tô falando de uma dependência que torna o outro como se fosse a voz de Deus na sua vida e você anula totalmente a sua intimidade com Deus por conta daquela dependência que você tem de ouvir Deus daquela pessoa. Você anula totalmente o sacrifício que Cristo fez, que agora você pode chegar totalmente. Isso é baseado naquela história, né, que nós vamos ler lá no Velho Testamento, daquele homem que vai para uma cidade, né, enviado por Deus. Deus já tinha falado com ele sabia o que tinha que fazer. Só que no meio do caminho ele esquece tudo que Deus falou, ele abandona, melhor dizendo, tudo que Deus falou para abraçar o que um profeta velho na cidade falou para ele. Né? Ele mesmo fala, olha, mas, né, vou para recapitular quem não conhece a história. Ele fala, olha, mas Deus falou para mim não voltar por esse caminho. O homem fala, e o profeta velho fala, não, pode vir, volta faz ele voltar pelo caminho, faz ele comer e beber, coisa que Deus não tinha permitido ele de fazer. E acaba que no final das contas ele acaba com um final terrível, que é a morte, porque Deus falou para ele que se ele desobedecesse, o final dele seria esse, a morte. Um leão vem e ataca ele, ele morre. E o profeta velho, que até então começou a influenciar ele a fazer as coisas que não devia fazer, fala, realmente aquele ali era um homem de Deus, tipo assim, depois que o cara já morreu, entendeu? Já foi, já influenciei, já fiz a besteira, agora o homem já morreu, então o que acontece, né? A dependência espiritual nos dias de hoje, ela é muito comum, até mesmo porque no nosso meio, no meio gospel, né, no meio evangélico, existe muita idolatria, né? E a idolatria faz você ter o outro como a voz de Deus para você. É muito importante que nós peguemos a voz de Deus e guardemos ela dentro de nós, porque é certo que está escrito na palavra que muitas pessoas viriam também para enganar, né? E para nos desviar da verdade nos últimos dias. Isso tem ocorrido muito, né? Então o que acontece? Às vezes Deus fala uma coisa com a gente, nós temos a certeza daquilo, e às vezes por respeitar demais uma pessoa, por olhar para a vida espiritual dessa pessoa e achar que essa pessoa é ultra, mega, super espiritual, nós largamos aquilo que Deus falou com a gente e nos embarcamos para a maior besteira das nossas vidas, que é largar a voz de Deus e obedecer o que aquela pessoa está dizendo. Então eu vim através desse vídeo hoje dizer para você que é muito importante você ficar com o que Deus falou e reter aquilo de tal forma que você não coloque ninguém no lugar de Deus, que você não coloque ninguém como voz de Deus para você de forma inadequada, né? Deus fala através de outras pessoas, fala, assim como pode ser que eu esteja falando com você através desse vídeo, mas que não seja eu uma muleta espiritual para você, que não seja outra pessoa um apoio espiritual para você, de forma que você não busque pela sua própria vida e identidade espiritual com Deus. É muito importante, irmãos, independente de termos pessoas abençoadíssimas ao nosso redor, nós buscarmos a intimidade com Deus. Né? Eu escrevi um post, eu fiz um vídeo também falando sobre a intimidade com Deus. Para que você não seja enganado, tá? Nem tudo... Às vezes você olha, você parece que é uma pessoa de Deus. E às vezes de fato pode ser. Tá? Às vezes de fato pode ser, mas você pode ser encaminhado para um lugar que não é da vontade de Deus para você. Se Deus permitiu deixar essa passagem lá no Velho Testamento para que nós olhássemos e falássemos, nossa, isso pode acontecer comigo também. Então que nós devemos tomar cuidado, irmãos, ficarmos com aquilo que Deus nos falou e tomarmos com muito cuidado para não começarmos a seguirmos outras vozes e colocar outras vozes no lugar da voz de Deus. Isso ajuda também a gente até a perder intimidade com Deus com o passar do tempo. Então, assim, é esse vídeo que eu deixo para os irmãos, que nós vamos estar cada vez mais procurando ter intimidade com Deus e tomarmos cuidado, que venhamos sim receber palavras de outros irmãos, porque Deus usa sim
pessoas para nossas vidas, que nós venhamos sim também contribuir na vida de outras pessoas, mas que nós venhamos tomar muito cuidado para que nós não venhamos sair na direção de Deus por esquecer a voz de Deus, anular a voz de Deus e ficar com a voz do homem. Porque Deus, acima de qualquer coisa, Ele não vai fugir da palavra dEle, tá? Nós temos que ter a palavra dEle como prioridade nas nossas vidas, tomando sempre cuidado com essas possíveis armadilhas no nosso caminho. Essa foi uma armadilha na vida daquele rapaz que acabou sendo morto por um leão, né, conforme Deus tinha falado para ele. É muito importante em determinados momentos da nossa vida também nós obedecermos no passo a passo. Às vezes parece não fazer muito sentido e às vezes sim o inimigo ou a própria situação natural do ambiente coloca pessoas do nosso lado que pode nos prejudicar. Às vezes não é Deus testando a gente, às vezes é o próprio inimigo. Então nós temos que ter cuidado. A dependência espiritual, ela tem que ser anulada. Cristo veio para que você tenha o contato direto com o Pai. Não anulando, claro, a voz. Por exemplo, se o seu pastor for de fato um homem de Deus, você não vai anular. Mas você também não vai pegar qualquer pessoa e colocar no lugar de Cristo. Tá? Então é um cuidado, é uma coisa meio complicada de se falar, porque vai ter pessoas que vão confundir muito, porque tem pessoas que dependem de uma pessoa, tá? O que eu tô querendo dizer aqui, dependa da pessoa de Cristo, sabe? Que Ele fale sim, através do seu pastor, que Ele fale através de irmãos que são espirituais e tem muito contato com Deus, mas que seu principal contato, isso que eu tô querendo dizer, seja direto com o Pai, tá? Muitas pessoas estão sendo enganadas nesses últimos dias porque estão anulando a voz de Deus, esquecendo de ler a palavra, anulando a voz de Deus e pegando a voz do homem. E você mesmo deve saber aí quantos homens, né, e mulheres também, né, homens quando falam em humanidade, que têm enganado pessoas, dizendo ter uma vida espiritual e tal, e escrachadamente fazem as pessoas, como diz no Velho Testamento e como já estava previsto também no Novo Testamento para acontecer, estão desviando as pessoas para o inferno, dentro da própria igreja, muitas das vezes. Então, assim, tome cuidado, não tenha dependência espiritual, que sua dependência espiritual seja totalmente focada em Deus, em Cristo, não no homem, tá? O homem, tenha na sua mente, o homem ele é usado sim por Deus, quando ele é usado por Deus, né, para abençoar nossas vidas, mas ele não é a principal fonte. A fonte, melhor dizendo, é Cristo. Ele veio para ser essa fonte. Então, beba direto da fonte e assim você vai saber até discernir quando Deus está usando alguém ou não para abençoar a sua vida. Amém, irmãos? Essa palavra. Não tenha dependência espiritual no homem. Amém?